convidar você a abrir a sua Bíblia hoje, em Romanos, capítulo número 1. Ainda estamos ministrando Romanos, capítulo 1, para uma vida extraordinária. Diga assim: eu quero uma vida extraordinária. Amém? E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre uma vida extraordinária. E hoje nós vamos tratar mais de uma vida extraordinária. Nós aprendemos a avaliar qual é o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Se nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus da Bíblia, ou nós estamos tendo um relacionamento com Deus que nós inventamos. Nós aprendemos na última ministração sobre idolatria. Quem esteve acompanhando, quem não acompanha, depois procure lá no Face, nós temos a ministração lá, aprendendo, eu acho que já está no YouTube também, se o André já postou, acho que já está no YouTube também, mas você pode acessar e você vai aprender sobre idolatria. Às vezes nós pensamos que idolatria é somente imagens, né? Aquela pessoa é idólatra porque ela tem imagens lá. Às vezes nós levantamos ídolos dentro do nosso coração. João Calvino mesmo dizia que nós, seres humanos, somos fábricas de ídolos. Nós temos facilidade em formar ídolos. E hoje nós vamos tratar justamente sobre um pouquinho mais desse tema. Por quê? Nunca vamos alcançar uma vida extraordinária se não soubermos avaliar o nosso relacionamento com Deus. Com que Deus nós estamos falando? Porque às vezes parece que nós conversamos com as pessoas e elas estão falando de um Deus que é diferente do Deus dentro da igreja. Às vezes tem pessoas que oram e falam com Deus, estão dizendo que estão falando com Deus, mas o linguajar que a pessoa usa, a maneira que ela fala com Deus ou que ela enxerga Deus, me parece que não é um Deus bíblico, não. E nós estamos aqui para aprender a ter uma vida extraordinária através da palavra de Deus, ou seja, o Deus da Bíblia. Amém? Diga para a pessoa ao seu lado, você precisa aprender a se relacionar com o Deus da Bíblia. Amém? Não é um Deus que nós criamos, é o Deus da Bíblia. Nós aprendemos já que toda a Bíblia ela é universal para o cristão. A base para o cristão, um livro que é regra para o cristão, é a Bíblia, a palavra de Deus. Não importa em que versão, a tradução dela, mas ela tem a sua essência e nós vamos usar ela em todos os países, em todos os lugares onde existe um cristão. A Bíblia é a regra de fé para o cristão. Mas nós não podemos transformar isso em religiosidade. Nós temos que tomar cuidado como é que nós lidamos com a Bíblia, como é que nós realmente lidamos com os nossos sonhos, com os nossos projetos, nosso relacionamento com Deus. Você e eu, todos nós queremos ter uma vida extraordinária. Eu quero, mas eu preciso aprender através da palavra de Deus. Amém? É muito triste, por um lado, essa caminhada que nós estamos tendo, o finalzinho do capítulo 1. Que esse mês a gente vai finalizar o capítulo 1. Mais umas 2 ministrações a gente finaliza o capítulo 1. Mas nós vamos ler mais uma vez o capítulo 1 e o versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se, entendendo que eles são sábios, eles se tornaram loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse relacionamento com Deus. O pior da idolatria para os dias de hoje, que nós precisamos abrir os nossos olhos e entender, é que de repente pessoas podem estar querendo transformar Deus em um ídolo. Seria possível dizer adora a Deus e na verdade estar adorando um ídolo? Sim. Porque o ídolo nada mais é do que aquilo que o nosso coração deseja. E às vezes você pode estar dentro da igreja dizendo adorar a Deus, mas na verdade você está adorando o que você acha que é Deus. Alguém já viu Deus? Nem eu. Mas como que você conhece sobre a pessoa de Deus? Porque Deus é uma pessoa.
Amém? Como é que nós conhecemos sobre a pessoa de Deus? Nós falamos um pouquinho sobre como Deus se revelou. Deus se revelou na criação, de uma maneira geral. Nós vemos a ação de um Deus poderoso que criou todas as coisas. Só que de uma maneira especial, nós também conhecemos o caráter, a pessoa de Deus através das escrituras que você tem nas suas mãos. Então, se você quer conhecer mais de Deus, você precisa conhecer através das escrituras. Amém? E também existe uma outra maneira que Deus decidiu se revelar e se comunicar com o ser humano, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então nós temos duas revelações, uma que é a geral, a pessoa não precisa ser cristã para ver que existe um Deus que criou todas as coisas. Uma pessoa cristã, ela teve uma revelação especial. Conheceu o caráter de Deus através da pessoa de Cristo e através das Escrituras. O que significa isso? Que todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, a palavra de Deus, você pode estar lendo a história de homens, a história de mulheres, a história de povos, a história de pessoas, mas na verdade através dessas histórias nós vamos perceber o caráter de Deus, como é que ele age. Como é que Deus se manifesta, como Deus se comunica com o homem. Então nós temos uma base, não é um achismo. Muitas vezes nós falamos, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente acha um monte de coisa. Mas Deus tem a certeza. Deus ele não acha, ele tem certeza. Não há sombra de variação em Deus. Ele sabe. Aquilo que ele diz, ele vela para cumpri-lo. Ele sabe do futuro, ele sabe do passado, ele sabe do presente. Deus ele percebe todos os tempos de igual modo. Tudo para Deus é já. Deus já sabe. O pastor Vitor estava ministrando, eu ouvi também. O pastor Vitor ministrou na sexta-feira. Eu gosto de ouvir, ouço eles também e aprendo também. Ministrando sobre tempo, que Deus ele não está preso ao nosso tempo, ele está além de tempo. Ele, na verdade, o tempo cronológico, nosso tempo foi algo que Deus criou com as estações, com noite e dia, e nós vamos contando o dia. Mas imagine uma vida que não tem dia, não tem hora, não tem noite, não tem tempo. Como Paulo diz, que tem gente que faz diferença. Nossa, virou o ano. Eu comentava com uma pessoa na virada do ano, eu falei assim, Deus abençoe você, hein? Mesmo que virou o ano para você, virou o ano para mim, mas não virou o ano para Deus, porque para Deus ele está numa sequência direta, não tem fim. Deus ele não precisa esperar virar o ano para te abençoar, ele pode te abençoar a qualquer hora. Ele pode fazer a hora que ele quiser. Ele pode fazer você dormindo, ele pode fazer agora, eu pregando a palavra para você. Deus pode agir do jeito que ele quiser. Por quê? Porque o tempo não prende Deus, coisas não prendem Deus. Ele está acima de todas essas coisas. Amém? Ele percebe tudo e nada há oculto. Tanto não há nada oculto que até mesmo as suas necessidades, antes de você abrir a sua boca, Deus já sondou o seu coração. Diga para a pessoa ao seu lado, Deus sabe do que você precisa. Mas, para todos nós que queremos ter um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento íntimo, né, de proximidade, Ele ser o nosso Deus. Porque às vezes esse Deus que nós pregamos é um Deus dos outros. Não é o nosso Deus, porque a gente tem informação dele através de uma pessoa, através da experiência de alguém. Mas eu pergunto para você, qual a sua experiência com Deus? Qual o seu relacionamento com Deus? Porque senão você fica dando testemunho dos outros. E eu sei que Deus é um Deus vivo, e Ele quer que nós sejamos suas testemunhas, amém? Deus quer que você seja testemunha dEle na sua vida, que a tua casa tenha um encontro com Ele, que você tenha experiências com Ele. Nós temos ministrado Atos, como a presbítera também ministrou, o desejo de Deus, Cristo revelou isso. Não é para vocês ficarem esquentando a cabeça o dia que eu vou vir, não é para vocês esquentar a cabeça com tempos ou estações, vocês só precisam de uma coisa, isso ficou definido e é o que nós temos tratado neste mês. O que nós mais precisamos é do quê? Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos ser cheios
do Espírito Santo de Deus. Não, apóstolo, eu preciso de uma porta aberta. Não, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque pode passar 45 anos da tua vida, a porta não abrir, mas se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você consegue esperar firme até a promessa se cumprir. Mas a gente fica de olho na porta, a gente fica de olho nas necessidades. Ei, levanta os teus olhos para o céu, da onde virá o teu socorro. Olha para Deus, não olha para as situações. Mas, apóstolo, é muito difícil o que a gente passa, e isso faz parte da história de um montão de gente. E na Bíblia nós encontramos essas histórias, porque é fácil muitas vezes nós falarmos para as pessoas: não olhe as situações, quando não é você que está naquilo ali. Mas nós temos as nossas dificuldades. Hoje eu estava tomando um café com um amigo, e aí a gente conversando da história, da vida, e aí passou, hoje tem um carrão, e aí passou um Palio, 2 portas da mesma cor, mas que ele tinha. E a gente começou a falar: lembra dos começos? Quem vê alguém de pé hoje não sabe o quanto que ela batalhou desde o começo. Quem olha a vida de uma pessoa de pé muitas vezes não sabe da história que ela tem com Deus. As pessoas podem olhar para você hoje de pé ou de joelho, não importa, mas um dia você vai olhar para trás e falar: eu tive a minha experiência com Deus, eu sei da onde Deus me tirou, aonde Ele me colocou, eu vivo pela fé, eu tenho a minha experiência com Deus. Isso é inevitável. Deus quer te levar a ter uma experiência com Ele, não com religião. Experiência só com religião é muito complicado. Se relacionar com religião é muito complicado. Eu vou falar uma coisa para você. Quem gosta, por exemplo, de perfume cítrico? Tem aquele, como fala? Não é tom. Mas tem aquele cheirinho cítrico. Outro, por exemplo, um cheiro mais amadeirado. Uma nota mais amadeirada é isso, né? Nota mais amadeirada. Outros não gostam, por exemplo, de patchouli. Essas coisas assim de perfume. Cada um tem um gosto. Agora imagine eu ter que usar um perfume que agrade você. Tem gente que não suporta um cheiro de perfume, outro. Gosto. Quem gosta de mousse de maracujá? Quem gosta? Eu gosto. Bem bonitinho assim, com aquela gelatina incolor que ele fica mais durinho. É da hora, não precisa colocar os carocinhos. Pode tirar o carocinho. Quem não gosta de mousse de maracujá? Prefere mousse de limão, por exemplo. Gente, imagine quanto trabalho não dá querer agradar você. Quem, ao invés de um mousse de limão ou um mousse de maracujá, prefere um pavê? Quem prefere um pudim? Agora imagine que eu quero que você venha aqui, que você tenha prazer de estar comigo, de estar aqui na igreja. Só que se eu colocar para você o mousse de maracujá e você gosta, você vai voltar um monte de vez. Mas se eu der só o mousse de maracujá para quem gosta só do mousse de limão, vai ser complicado. Quem gosta do pavê, quem gosta do pudim, então vai dar muito trabalho, gente. Desculpa, eu não vou ter muita paciência nesse negócio, não. De tentar agradar o seu coração. Quem já tentou agradar alguém? Tenta agradar. Mas aí você fala: puxa, eu fiz um plano, eu achei que aquilo ia agradar. No seu coração, sabe que até a pessoa gosta, mas naquele momento não é o que ela queria. Gente, isso é complicado. A gente fala que às vezes é difícil agradar uma mulher. É difícil também agradar o homem. O ser humano é difícil você agradar ele, sim ou não? Quem já quis muito um tênis? Sonhou muito com aquele tênis. Aí comprou ele e conseguiu ele. Aí usou, depois aquilo ali já passou. A gente queria tanto uma coisa, de repente aquilo já não faz mais sentido pra gente. A gente quer outra coisa. No final do ano eu dei um All-Star para minha esposa, que ela queria um All-Star.
Acho bonitinho no pé dos outros. Mas no meu eu acho muito feio. Aí a gente estava passeando esses dias, a gente passou, nunca vi daquele All-Star. Muito louco, o All-Star, bonito. A Elaine já olhou e falou assim, nossa, amor, falou, nossa, nada que eu te dei no final do ano. Nossa, nada, mas esse ninguém tem. Eu falei, nem você vai ter. Porque no final do ano ela disse, meu, eu queria tanto esse All-Star, e tem que ter um negócio. Você achou do jeito que ela queria, comprou, gostou, amou e tal. Tô feliz. Irmão, ela viu o All-Star que nem eu nunca tinha visto aquele All-Star. Ai, amor, que bonito. É bonito, é diferente mesmo. Vem cá, vamos embora. Não, mas deixa eu ver. Eu nunca vi nem na loja lá em São Paulo. Eu falei, você nem vai ver. Vamos embora que você não vai comprar isso daí. Não vou deixar. Mas você não está satisfeito com uma coisa? Agora não queria outra. A gente queria um carro automático. Aí depois a gente fala, não, era legal trocar de marcha. A gente vai indo assim. Eu quando comprei minha primeira moto, eu comprei uma 125. Ela foi daqui até Osasco, né? De Guarulhos a Osasco, no meio do caminho, Marcelo. Ela já está querendo soltar as peças. É igual. Não aguenta ir longe. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu queria uma 150, aí eu troquei por uma 200 e no final das contas a gente vai indo, mas daqui a pouco a gente está na 1.200, né? E tudo a gente vai querendo mais, a gente é insaciável. Agora imagine eu querer proporcionar para você um Deus que seja segundo a sua vontade, fazer o que você quer, fazer o que agrada o seu coração. Nada te satisfaz. Diga assim, nada me satisfaz. Pior é quando você tenta substituir Deus na sua vida para se satisfazer. Aí que você se perde de verdade. Então a gente precisa situar qual tipo de relacionamento nós temos com Deus, se nós estamos falando com Deus de verdade ou se nós estamos falando conosco mesmo. Eu estava me lembrando, a pior decisão da minha vida. A gente estava falando sobre, conversando com a Helene, falando sobre carro e sobre o governo que abriu as portas para vir, e a gente tocou no assunto do Collor. Meu coração quase derreteu. Porque na época da administração do Collor, foi a pior coisa, pior momento da minha vida. Porque eu me lembro que eu tinha um ótimo emprego, trabalhava numa... Eu não vou falar o nome, senão vai ser muito velho. Mas eu trabalhava numa seguradora e eu estava começando a caminhar, começando a dar os primeiros passos. Eu não era nem um bebê, era quase que um feto, nascendo para Deus. E quando a gente está nascendo, nossos primeiros passos, qualquer coisinha que a gente ouve, é Deus falando. E eu me lembro que eu tinha 17 anos, não faz tanto tempo assim, e eu entrei no banheiro da empresa que eu estava, muito boa. Sabe que homem de 17 anos está em fase de exército, né? E aí eu peguei e tinha tido um problema dentro da empresa. Nada grave demais. Mas eu fiquei meio chateado com o que aconteceu lá dentro e eu começando minha caminhada com Deus. E aí eu aprendi que quando você tiver... Olha a besteira que me ensinaram. Quanta coisa ensina para bebês espirituais e os bebês espirituais fazem besteira. Faz caca, né? Quem já fez caca aí? E pensando que era Deus. Ele falou, quando você tem que tomar decisões, mesmo que seja no banheiro da empresa, vai lá, se tranca e Deus vai falar com você. E eu acredito nisso também. Busca Deus e Deus vai falar com você. E aí eu me lembro que eu me tranquei no banheiro e pedi, Deus, fala comigo. Eu não quero essa empresa mais, porque, olha, eu sinto que isso vai acontecer, isso, aquilo, voltei e tal. E comecei a falar com Deus. E senti no meu coração que eu deveria ir embora da empresa. Fui lá, falei com o encarregado do banco, na seguradora. E falou, não vai embora. Melhor você ficar. Não tem problema nenhum com a gente aqui, o que houve da nossa conversa, não precisa ir embora não, fica aí.
Não, mas eu vou embora porque Deus ministrou no meu coração. Opa. Aí depois eu conversei com uma outra pessoa que era na época telefonista. Não, porque Deus ministrou no meu coração, eu falei, Deus falou comigo e tal, não sei o quê. Vou embora. Foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Não foi Deus que falou comigo. Era o meu próprio coração. E eu achando que era Deus. Collor meteu a mão na poupança do povo. E eu tinha saído dessa empresa por ser zoiudo de um amigo que falou que estava muito bem na empresa que ele estava. E eu fui. Agora eu estou no lugar que é uma bênção. Não deu um mês. Eu fiquei desempregado. Dali para frente foi pelo menos uns 5 anos da minha vida mal. No limbo. Pensa o que é a prova de usar roupa de morto. Gente que morreu. Pior coisa, que não desejo para ninguém. Tudo porque eu me relacionei comigo mesmo, ao invés de se relacionar com um Deus verdadeiro. Por isso que às vezes coisas que eu ministro aqui para vocês são coisas que não ministraram para mim. E eu padeci muito. E por muito amor à sua vida, eu quero que você padeça muito menos se você é inteligente. Por isso eu estou pregando a verdade para você. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, não a do seu coração. Porque a Bíblia não tinha me dito naquela época que o coração do homem é uma balança enganosa. Eu, como seu pastor, eu preciso ter uma responsabilidade. Saiu agora uma propaganda do Mac. Você viu como que é a propaganda? A pessoa para em frente ao farol e fala, se acontecer isso e tal, não sei o que, o farol assim, aí eu paro no Mac. Se não, aí o farol abre para a pessoa ir, ela fica esperando um pouquinho mais, porque o desejo dela é ir no Mac. É assim que a gente faz quando, em vez de ouvir Deus, a gente está ouvindo o nosso próprio coração. A gente pensa que é Deus. A gente simula Deus dentro de nós, mas na verdade é o nosso Deus. Idolatria, não o Deus bíblico. Porque Deus jamais te conduzirá num caminho onde você vai morrer no deserto. Se Deus te conduzir a passar pelo deserto, é para você ser tratado, passar por ele, e lá do outro lado você canta o hino da vitória. E no meio do deserto você vai ser sustentado por Deus. Deus vai enviar o pão, Deus vai enviar maná, Deus vai enviar carne, Deus vai colocar nuvem, porque Deus não leva ninguém no deserto para morrer. Apóstolo, mas às vezes nós vamos para o deserto com as nossas próprias pernas. Louvado seja Deus, que Ele é longânimo e misericordioso, e mesmo quando nós vamos com as nossas próprias pernas, Ele ouve o choro da nossa vida, Ele ouve o nosso choro lá no deserto, nós admitimos, e Ele vem com salvação, Ele vem e estende as mãos para mim e para você. Eu sou prova disso. Eu conheci Deus no deserto. Eu conheci Deus em vales, mas eu conheci Deus em montes. Eu aprendi mais sobre Deus do que o que as pessoas me falavam. E descobri que religiosidade engana e o evangelho liberta. Religiosidade, pragmatismo, pessoas que se ligam a homens se enganam, se perdem e se frustram. Mas quem, ao invés de ter uma vida religiosa, viver religiosamente, sem relacionamento, esse se perde. Mas quem consegue se encontrar com Deus vivo, a pessoa, ela cria raiz em Deus e nada tira ela do propósito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Dê um pouquinho de testemunho meu, na minha vida. Hoje, graças a Deus, tem muita coisa boa para contar. Quantas experiências eu vivi com Deus. Eu tenho certeza que vocês já viveram também experiências com Deus. Quem já viveu essas experiências com Deus? Quem já tomou decisões achando que era Deus e não era? Acho que todos nós. A gente pode cantar, sou humano, não consigo ser perfeito. Às vezes a gente já falou assim, se eu sentir paz é Deus. Se eu não sentir paz não é Deus. Se você quiser muito, você vai sentir paz. Se você não quiser muito, você não vai sentir tanta paz assim. Diga assim, balança enganosa
é o coração do homem. Amém? Se eu perguntar aqui, todos nós queremos. Se você não quisesse, falar assim, eu não quero, apóstolo. Mas, por exemplo, uma vida extraordinária. Quem gostaria de viver milagres? Quem tem gostos? Você tem algum gosto aí? Eu não tenho gosto para nada. Eu não quero milagre nenhum. Duvido que alguém vai dizer isso. Quem deseja desfrutar do bom e do melhor? Também quero. Quem quer passear? Quem quer conforto? Alguns querem aí. Ajuda aí a pregar, irmão. Quem quer desfrutar de uma família, de uma vida extraordinária em todos os aspectos? Aleluia, todos nós queremos viver a vida e dizer, vale a pena viver. Não sei como que você acorda. Deixa eu dizer uma coisa, tem gente que pode acordar assim, eu sei que tem gente que acorda assim. Não sei para que acordar. Mas não é porque ela gosta de dormir, é que ela está entrando num quadro de depressão. Não encontra sentido na vida. Não quero viver. Não sei por que eu estou nesse mundo. Eu quero te dizer, você precisa ter encontro com Deus. Porque às vezes nós pensamos, eu fiquei pensando nisso daí, eu falei, Senhor, eu nunca preguei para as pessoas e nunca disse que nós não podemos descansar, não podemos passear, não podemos andar de bicicleta. Eu gosto, gente. Esses dias, sabe o que eu fiz? À noite, a Helene não quis ir, eu falei assim, eu vou andar de patins. Aí eu peguei meu patins, tirei o pó, passei, né? Deixei arrumadinho, falei, vou andar de patins, fui andar de patins. É bom, eu gosto, não sei, estou aprendendo, mas eu vou, bora. Gosto de andar de bicicleta, eu gosto de fazer algumas coisas e às vezes ele não gosta de fazer, eu gosto de coisas que outros não gostam, mas eu gosto de viver, eu sinto prazer em coisas poucas, em coisas pequenas. Eu confesso que sou preguiçoso de ir lugar longe, pegar trânsito, eu não gosto. Mas às vezes para satisfazer a gente faz, né? Gosto, desejos, ter prazer com coisas na vida que nem sempre é igual do outro, mas amo viver. Amar existir, amar tomar um café, amar estar com gente que a gente ama. Tá vivendo a vida, olhar pássaros, olhar patinho, ir num zoológico, parar num banco, olhar para o céu, não sei, alguma coisa que te dá prazer. Eu não acredito que uma pessoa esteja saudável se ela não quer viver nada disso. E eu preciso deixar claro isso para você, que Deus também não quer que você deixe de viver essas coisas. Às vezes as pessoas pensam que é pecaminoso eu amar, é pecaminoso, é diabólico eu poder passear, é diabólico descansar, é diabólico andar de bicicleta, é diabólico você andar com patins, ou é diabólico você tomar um café, é diabólico você comer, é diabólico você tirar um dia de descanso ou qualquer coisa assim. Não é a verdade. A palavra de Deus diz que Deus fez tanta coisa boa para a gente desfrutar, e desfrutar dessas coisas não é pecado. Eu quero ler aqui algumas coisas. Abre aí para mim, Márcio, por favor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 7 ao 10. Apóstolo, mas o que tem a ver com tudo idolatria? Eu vou mostrar para você o cuidado que a gente tem que ter, porque é coisa sutil. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o conselho que nós temos aqui na palavra de Deus. Eclesiastes 9, 7 ao 10. Abre aí para a gente ver tudo junto aqui, Márcio. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Olha, volta aqui, só para pegar essa parte, ó. Come com alegria o teu pão, ou seja, se alimenta, se alegre. Está dizendo para você ir lá encher a cara, irmão? É isso que está dizendo? Não, não é isso que está dizendo, não. Se alegra com a vida, pois Deus já se agradou do que você
faz. Então nós precisamos ter consciência se aquilo que nós estamos fazendo glorifica o nome de Deus. E se agrada a Deus, nós devemos desfrutar até o tutano disso. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, ou seja, se mantenha em santidade. Viva uma vida de santidade. Não peque, não se suje, não se entregue ao pecado. Nunca falte unção, o Espírito Santo, poder que vem do alto. Nunca falte a unção de Deus sobre a tua cabeça. Amém? Goza a vida, desfrute, se alegre. Aí você pode mudar aí, por favor, as mulheres mudem, tá? Porque aqui está dizendo, é um homem que está escrevendo. Então, as mulheres, tá vendo? Disse que é para as mulheres que a gente ama. Não, tem que deixar bem claro aqui. Bom, goza a vida com a mulher que você ama todos os dias da sua vida vã, as quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Sabe o que está dizendo aqui? Passeie, namore com a sua esposa, namore com seu esposo, curta a vida, viva com responsabilidade, viva intensamente com responsabilidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus ele não está privando você de viver, Ele está te ensinando a viver. Amém? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz. Como? Conforme as tuas forças. Porque quando você morrer, quando você for para a sepultura, que todos nós vamos, se Jesus não voltar antes, você não vai projetar mais nada. Não tem conhecimento, não tem sabedoria alguma. Desfrute hoje da vida que Deus te deu. Tem mais? Acabou aí. Vai para outro, por favor. O Eclesiastes 11, 7 ao 10. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas. Ou seja, existe o dia da claridade, existe o dia difícil, existe o dia onde está tudo do jeito que você queria, existe o dia que não vai estar tudo do jeito que você quer, e você precisa ter uma coisa que se chama inteligência emocional. Diga assim, inteligência emocional. Gente, não é para ser glutão nem beberrão, mas no dia que você pode comer bem, coma de maneira que você satisfaça. Não glutão, enche, mas ó, está explodindo, tipo aquelas de final de ano. Não, estou passando mal, preciso de engolfe, estou ruim, mas me dá mais. Para, gente, não vai acabar não, isso é glutonaria. Mas quando você estiver almoçando e comendo bem, glorifica a Deus pela oportunidade que você está tendo. Desfrute daquilo sem peso na sua consciência. Quem está entendendo o equilíbrio do que eu estou dizendo? Olha, porque não, porém, se o homem viver, foi essa que eu li, tem uma antes 7, né? Vai para o 8 mesmo. Porém, se o homem viver muitos anos e em todo ele se alegrar, também se deve lembrar nos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede ao quê? Vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Tem saudade da minha mocidade? Quem tem saudade? Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Jovem, saiba viver com responsabilidade, porque um dia você vai ter que prestar conta do que você fez com a sua vida. Quem está entendendo?
Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. A gente se lembra de tanta coisa da nossa juventude, de quanta coisa era diferente, e o tempo vai passando, e você às vezes descobre que você deixou de desfrutar muita coisa que era direito seu, por causa de pessoas. Você deixou de viver por causa de dogmas humanos. Você deixou de se cuidar. Você deixou de desfrutar da vida por causa de religiosidade. Quem está entendendo? E pior, você deixou de desfrutar a vida com Deus por causa de religiosidade. Todas essas coisas, elas vêm das mãos de Deus. Para quem está anotando, Eclesiastes, capítulo de número 2, versículo 24, vai falar que ninguém pode viver essas coisas se não vier das mãos de Deus. É Deus que vai proporcionar isso para a sua vida. Diga assim: Deus vai proporcionar uma vida extraordinária. Amém? Apóstolo, mas o senhor está falando de idolatria? Sim. E eu quero usar a história rápida, vai dar tempo, de um homem. Num livro que vai ficar prontinho, tem um monte de história. Mas eu quero usar uma história de um homem chamado Jó. Capítulo 1, versículo 9. É interessante que olhando por esse lado que eu estou ministrando para você, nós vamos avaliar a vida de Jó de um outro prisma. Teria como a gente olhar a vida de Jó antes dele receber em dobro de Deus, que Deus estava abençoando ele naquele momento que Deus permitiu que Satanás entrasse na vida de Jó e fizesse o que fez? Você entende que Deus estava abençoando a vida de Jó? Por quê? Porque eu sei do final. E Deus restituiu? Você não viu direito. A maior experiência de Jó não está na restituição. Porque se fosse na restituição, ele seria um idólatra. Eu vou mostrar para você dentro da palavra de Deus como é que Deus trabalha. Por que eu mostrei para você essas verdades que Deus tem para nós, que nós muitas vezes estamos bestificando uma coisa que Deus deu para a gente desfrutar e viver com responsabilidade. Amém? A Bíblia diz que em um dos dias, onde se apresentam os filhos de Deus, no meio deles aparece alguém. Quem aparece? Quem? Satanás. E Deus levanta a bola, não é Satanás, é Deus que diz: da onde vieste? E ele diz: eu vim de rodear a terra. Mas não é que ele estava perdido, ele estava supervisionando uma autoridade que lhe foi entregue. E aí Deus fala para ele: você viu na caminhada o meu servo Jó, homem íntegro, homem fiel, homem que se aparta do mal. Deus elogiou Jó, sim ou não? E a Bíblia dá as características de como Jó vivia, como Jó praticava os mandamentos, vamos se dizer assim. Como é que Jó se relacionava no cuidado com os seus filhos, como é que ele se relacionava com Deus. E é interessante que nós vamos aprender na história de Jó, que ele na verdade ele aprendeu porque a religião ensinaram para ele, que é assim que nós devemos nos relacionar com Deus. E eu não posso jogar isso fora, porque não foi Satanás, não fui eu, não foi outra pessoa, foi o próprio Deus que disse que Jó era um homem íntegro, na maneira que ele vivia, a adoração que ele tinha, tudo estava lindo, maravilhoso, e Deus mesmo, que sonda os corações, que vê todas as coisas, disse que Jó era um homem íntegro. É interessante que Satanás levanta uma bola na eternidade, no mundo espiritual, e diz: também ele faz isso
porque o Senhor dá tudo o que Ele quer. Vamos ler capítulo 1, versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ele está acusando Jó, que ele é uma pessoa que serve a Deus por aquilo que ele recebe, embora se reconheça que é Deus quem o abençoa. Então a gente precisa encontrar aí no meio de tudo isso qual é a realidade do que é adoração e do que é idolatria, porque parece que está ali junto e não está não. Porque Deus, nós não damos forma a Ele, nós não formamos Deus, Ele não é uma criação nossa, Ele não é do nosso jeito, Ele não é do jeito que a gente pensa, não, Ele é o que a Bíblia revela para nós, amém? E ela revela um Deus santo, revela um Deus justo, revela um Deus que conhece a história muito além do que os seus olhos veem, amém? E Deus está vendo uma história muito maior do que os seus olhos e os meus olhos veem. Assim como Deus, quando permite coisas na sua e na minha vida, Ele está vendo além daquilo que os teus olhos estão vendo. Talvez você tenha interrogações, como Jó teve interrogações. Nós sabemos da história que muitas coisas aconteceram e ele não conseguiu entender o que está acontecendo. O que eu fiz de mal para perder os meus filhos? O que eu fiz de mal para perder os meus bens? Da noite para o dia, ele se tornou uma pessoa sem nada. Mas ele continua ali, firme. Satanás de novo acusa ele e disse: ele sabe que o Senhor vai dar tudo o que ele quer. Mas se o Senhor tocar na pele dele com uma enfermidade, ele te nega. Satanás está dizendo: ele não te adora por quem tu és, ele te adora pelo que tu dá para ele. Ou seja, Deus compra a adoração de Jó. Isso é idolatria. Diz a palavra que Satanás toca a vida de Jó com uma chaga terrível. A gente só não diz que ela é mortal porque Deus disse que ele não ia tocar para a morte. E nós sabemos da história. A Bíblia diz que nos momentos mais terríveis ele se encontra muito mal acompanhado. Porque no maior momento de dificuldade, ao invés de encontrar pelo menos um amigo que apoie e que se compadeça, os amigos chegaram. E diz a palavra que eles foram condoer-se, foram compartilhar da dor de Jó. Mas 3 amigos daquele ali eu não queria compartilhar da minha dor com eles. E sabe o que eles dizem? Tem alguma coisa errada em você. Você fez alguma coisa para Deus e Deus está judiando de você porque você merece. É impossível que todas essas coisas que estão acontecendo com você não tenham uma causa de Deus estar cobrando algum erro teu. Imagine, em vez de você ter apoio, a pessoa chega para apontar que tem alguma coisa escondida na tua vida, por isso você está arrebentado. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Então não vai ser muito boa a conversa dos amigos, não. E aí Jó começa a conversar. Eu estou fazendo rápido, porque senão a gente tem muita coisa para falar do livro de Jó. Mas então quero inteirar você da história rapidamente, para você entender o foco da ministração de hoje. Diz a palavra que os amigos começam a dizer, e Jó começa a se defender, e fala: não, eu fiz tudo certo, eu cuidei da minha família, eu sacrifiquei pela minha família, eu orei pelos meus filhos, eu cobri eles espiritualmente, eu sacrifiquei porque me ensinaram que tinha que sacrificar pelos filhos, sim ou não?
Ensinaram que eu tinha que orar pela minha família, e eu orava, e tinha muitas vezes que eu não sabia nem o que eles estavam fazendo, gente, mas eu fui lá e sacrifiquei. Eu orei porque vai que eles pecaram e Deus vai fulminar eles. Então eu orei porque eles gostavam de fazer festa, então eu orei por eles. Eu cuidei da minha família, eu dizimei, eu ofertei, eu fiz tudo, e olha o que me aconteceu. É injustiça o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada, e essa coisa errada não está em mim. Deus, de alguma maneira, foi injusto. Resumidamente, é a conversa de Jó. E chega um momento que ele amaldiçoa o nascimento dele, e chega um momento que ele diz assim: quem dera eu pudesse estar na sala de Deus, para conversar com Deus, que é injusto o que está acontecendo na minha vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem já aqui, a boca miúda, nós, já pensou em ir na sala de Deus, trocar ideia com Deus e falar assim: Senhor, é muito injusto o que está acontecendo na minha vida. Alguém já? Vem aqui, só nós. Já pensou em fazer isso? E sabe o que aconteceu com Jó? Ele foi, Evelyn, na sala de audiência de Deus. E aí Deus foi falar com ele e disse assim: ei, Jó, diga, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Para quem que eu pedi conselho? A quem que eu estou devendo alguma coisa para que eu tenha que restituir? Jó, ele para, ele pensa, e fala: acho que vai dar ruim para mim. E ele, cheio de justificativas, achando que ele merecia aquela família que ele tinha, ele merecia tudo que ele tinha, ele merecia tudo. E foi injusto da parte de Deus ter permitido que isso acontecesse. Mas diz a palavra algo tremendo para nós. Em Jó, capítulo de número 42. Abre aí para nós, irmãos. Resumi bastante coisa, tem muita coisa acontecendo dentro do livro de Jó, mas vai acompanhando essa ótica comigo. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este? Ele está falando dele, que sem conhecimento encobre o conselho. Deus é mais sábio, entende mais do que eu entendo. Por isso eu falei como uma pessoa brutal, eu falei com o Senhor, mas foi num acesso de raiva, num momento que, me perdoa pela minha brutalidade, minha falta de visão, eu não consigo entender todas as coisas, Senhor, são coisas muito altas para mim, eu não consigo discernir essas coisas. Por isso relatei o que eu não entendia, coisas que para mim, volta lá, coisas que para mim eram inescrutáveis, ou seja, eu não tinha condições de entender. Eu não entendia. Agora pode ir. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que ele está dizendo? Olha, antes eu tinha informações sobre o Senhor. A religião me ensinou que se eu der, o Senhor me dá. A religião me ensinou que se eu sacrificar, o Senhor responde. Se eu fizer as coisas certinhas, o Senhor vai me dar. Então eu tenho direitos. A religião me ensinou que eu tenho direitos. A religião me ensinou que eu posso bater meu joelho, o Senhor tem que fazer. A religião me ensinou que se eu subir o monte, o Senhor vai ter que dar. A religião me ensinou que se eu estiver na igreja, o Senhor vai fazer. Se eu fizer alguma coisa, Deus vai fazer para mim. A religião me ensinou isso. Me parece que a gente entende o que acontece na cabeça daqueles marinheiros quando o Jonas está lá. Nós vemos que aquele mar está agitado e eles estão quase afundando, e eles falam: alguma coisa está acontecendo aqui.
E eles começam a perguntar um para o outro, falam assim, como que você está com o seu Deus? Aí, como que você está no seu relacionamento com Deus? Você sacrificou para Ele, você fez tudo certo? Bom, eu fiz o que manda. Então, com meu Deus está tudo certo, eu fiz aquilo que Ele pediu para mim. Aí o outro, o que ele fez? Não, eu fiz também. Ninguém está de mal com o seu Deus? Não, ninguém está de mal com o seu Deus. Mas tem um cara lá que precisa perguntar para ele também. Só que esse cara é o único que consegue estar dormindo. Aí pergunta para ele assim, como que você tem um Deus? Tenho. Você está de bem com ele? Não, eu estou de mal com ele, porque eu briguei com ele e é o seguinte, eu paguei a passagem para mim fugir dele, e ele está atrás de mim querendo me pegar. Então é o seguinte, você não agradou a ele, então você agrada a ele, que ele não te fulmina. E não é isso a história. Jonas, a gente vai aprender que ele está fugindo porque ele não quer que Deus perdoe um povo. Ele sabe que não vai ter como se esconder de Deus. Ele só não quer fazer a vontade de Deus, porque ele tem um Deus dentro dele que não é o Deus da Bíblia. E ele quer satisfazer esse Deus. O satisfazer do Deus dele é esse povo tem que morrer, porque esse povo não é do bem. Eles destruíram a minha cidade. Eles não merecem o amor de Deus. Esse é o que o Deus dele diz. Assim como às vezes nós achamos que as pessoas não merecem o amor de Deus. As pessoas não merecem porque elas não estão aqui com a gente. Elas não estão fazendo o que a gente faz. Ei, você não entendeu o que é graça. Precisamos aprender o que é graça. O que Jó está aprendendo aqui, e por isso é uma grande dádiva, é maravilhoso isso, é que ele está conhecendo Deus como Ele é, não como as pessoas ensinam. Talvez você se maravilhe do Deus que eu prego. Talvez você se maravilhe do Deus que a Jaiane, a presbítera, ministrou aqui no domingo. É o mesmo Deus, mas espera aí. Qual a sua experiência com Ele? Nós pregamos para que pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Nós pregamos para que pessoas sejam reavivadas. E deixa eu dizer uma coisa, o primeiro avivamento que tem que acontecer em quem prega, é quem está no altar, é quem está queimando para que as pessoas sintam esse fogo. Porque não adianta eu pregar de Deus, pregar sobre Deus, falar sobre Deus, mas eu não tenho o meu relacionamento com Deus. Eu falar de fogo de Deus, mas eu estou frio. Eu falar que Deus te aqueça, que Deus te encha. Você vender a imagem de um Deus que nem você experimenta dele. Quem está entendendo? Isso é se relacionar com a religião. Ensinaram para Jó. Agora, a situação que Jó passou levou ele para mais perto de Deus. E ele disse: agora eu entendo que tudo que eu tinha é do Senhor. Eu não mereço nada. Foi Deus que deu. Deus, através daquela situação, arrancou o ídolo de dentro do coração. Ou não sei nem se chegou a nascer, mas tinha uma probabilidade de nascer diante do que Jó estava vivendo, porque ele entendia que ele tinha direitos. E idolatria diz que a gente tem direito, que a gente pode cobrar, que a gente vai receber, que a gente pode dar porque a gente vai amarrar Deus, porque Ele vai se sentir obrigado. Deus vai ser obrigado, porque eu falei, Ele vai ter que fazer. Calma aí. Muitas vezes nós queremos orar pelas pessoas. Eu também queria orar por todo mundo. Eu queria passar no hospital e todo mundo ser curado. Pronto, acabou. Eu queria orar agora e uma porta se abrir na sua vida e pronto, acabou, porque eu desejo. Eu desejo bem para você. Eu desejo bem para um monte de gente. E você também? No mínimo para quem você ama. Você quer ver uma porta aberta, você quer ver seu filho curado, você quer ver outra pessoa restaurada. A gente quer um monte de coisa. A gente profetiza, e eu creio que a gente pode profetizar. Nós podemos desejar, nós podemos sonhar, nós podemos profetizar, mas a palavra final vem de quem? De Deus. Para quem adora a Deus, isso é certo, é líquido, é fácil. Mas para quem tem ídolo, isso é inaceitável. Afinal de contas, apóstolo, não, essa conta sua não fecha. Porque a gente vai na igreja. Então Deus tem que fazer.
Eu acredito que ele pode fazer, então ele vai ter que fazer. Se ele não fizer, eu desisto. Por quê? Porque ele não fez o que eu quis. Isso é idolatria. Toca aquele louvor, Jó. Você lembra, né? Tem a letra aí, Márcio? Coloca aí. Vocês me ajudam, porque vocês sabem que eu não sei cantar, né? Não tem voz para cantar, é de pernilongo. Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra abandonar esse Deus que morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você faz nascer, eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus te deu, Deus sou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele. Louvor está dizendo o que Jó viveu. Eu não preciso de coisas para adorar a Deus. Eu não preciso que tudo esteja bem para adorar a Deus. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Ele deu, Ele tomou, Ele dá, Ele tira. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o meu Deus. Se Deus quiser fazer, Ele faz. É dele que eu dependo. Se Deus fizer, Ele é o quê? E se não fizer? Ele é Deus. Porque o ídolo não é assim. Porque o ídolo tem que fazer o que eu quero. E Deus, Ele faz o que Ele quer. É diferente. A idolatria, ela levanta o meu Deus. E às vezes na igreja a gente está falando, é meu Deus. É o meu Deus que vai fazer o que eu quero. É o meu Deus que vai dar o que eu quero. E sim, Deus pode te dar aquilo que você quer, porque condiz. Mas existe um plano muito maior que você não sabe, nem eu sei. E Deus está no controle de todas essas coisas.
Deus está no controle de todas as coisas. Aquilo que nos foge das mãos, aquilo que nós não entendemos, até mesmo os nossos tropeços, Deus continua colocando limites, mesmo nas nossas falhas. Eu falo que existe algo na nossa pele que é a do Caim. Existe a pele de Abel. A pele de Caim, ou seja, aquele Caim que vive em nós, vai até Deus e entrega sacrifício. Igual Abel também entrega sacrifício. Mas o coração, em um mesmo lugar de adoração, pode ter coração diferente fazendo a mesma coisa. Quem está entendendo? Chega os dois, é momento de culto. Chega o Caim, chega o Abel. E a Bíblia diz que quando Caim ele oferta, ele sacrifica a Deus, ele espera o quê? Reconhecimento. Ele espera louvor. Ele espera que Deus vai aplaudir ele. E ele é frustrado. Porque Deus não faz aquilo que alisa o coração dele. Ele fica revoltado. Deus não deu aquilo que eu queria. Eu queria exaltação, eu queria reconhecimento, eu sou o primogênito, eu sou melhor do que o meu irmão. Já Abel vai e entrega. Porque Deus é digno. Independente do que vai vir depois disso, eu reconheço Deus, ainda que Ele não faça nada além do que Ele já fez. O Abel, ele diz: eu adoro por quem Ele é, não pelo que Ele nos faz, pelo que Ele dá, embora Ele dá mais do que a gente merece. O coração do adorador, ele tem condição, o adorador, não idólatra, mas o adorador, ele tem coração para entregar tudo no altar do Senhor, a vida dele completa. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida, eu estou falando de riqueza, eu não estou falando de ser financeiro, eu estou falando de riqueza, porque tem gente pobre com riqueza que não tem condições de sacrificar no altar do Senhor, não tem condições de sacrificar o seu ego, porque o seu ídolo não deixa. Não tem condições de liberar perdão porque o seu ídolo não deixa. Não tem condições de pedir perdão porque o seu ídolo não deixa. Porque a idólatra ama a si mesmo, ama seu próprio coração e ama se satisfazer. E a Bíblia nos ensina 2 mandamentos que resume todos os 10. Primeiro, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Ou seja, totalmente consagrado em adoração a Deus. Amém. Apóstolo, legal esse. Só que também diz que se eu mato um Deus dentro de mim, para não ser idólatra na adoração a Deus, considerando ele, dizendo, porque o adorador ele ora assim: seja feita a sua vontade na terra como é feita no... Anjos não questionam, os céus não questionam, nem Satanás questiona, ninguém vai questionar, porque quando Deus diz, acontece. Ele é Deus. Amém. Deus diz, acontece. Anjos obedecem, a terra treme, tudo acontece e ninguém pode impedir o desígnio, o projeto, o desejo de Deus. Matei um ídolo em relação a Deus. Só que como a gente tem vários ídolos que estão lá dentro da gente brigando, que a gente tem que matar ele dia a dia, agora nós temos que matar outros ídolos. E os outros ídolos é a respeito de relacionamento, de pessoas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o teu próximo como a você mesmo, você acaba com o Deus do ego. Você acaba com a idolatria dos seus direitos. Porque amar, às vezes você tem que dar o braço a torcer para ver o bem do outro por amor, sim ou não? Quem já teve que amar? Teve que exercer amor
ao invés de juízo. Todos nós passamos por isso. Ah, mas aí é nessa hora que eu gosto de exercer o juízo. Você está alimentando, acariciando um Deus dentro de você. É a sua riqueza. Tem gente que o problema não é o dinheiro, são os valores que estão dentro de si. Quem está entendendo? Alimentando deuses dentro da igreja, dizendo: adoro a Deus. Agora imagine uma história para a gente fechar aqui, que isso mostra também para mim que Deus, a que nível Deus quer levar você e eu para uma vida extraordinária. Porque eu vejo para mim que Jó teve uma vida extraordinária, amém? Um momento de muita dor, eu não tenho como amenizar a dor de Jó. Porque perdeu filhos, perdeu bens, coisas que não vão voltar. Mas a Bíblia diz que Deus mudou a sorte dele e deu em dobro. Mas sabe o que eu percebo em Jó? Que isso para ele não importava tanto. É consequência de relacionamento. Deus faz porque Ele quis. Se naquele momento de Jó, capítulo 42, Deus falasse: Jó, sua vida acaba aqui, Ele ia dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez desfrutar coisas maravilhosas nessa terra, e minha dor me levou para mais perto do Senhor. Está tudo certo, Senhor. Eu não te sirvo pelos bens que o Senhor me deu, eu não te sirvo por causa da esposa que o Senhor me deu, eu não te sirvo por causa dos filhos que o Senhor me deu, eu não te sirvo por nada dessas coisas. Eu te adoro, eu te sirvo, eu te amo por quem o Senhor é. E aí eu não posso deixar de falar dele. Moisés andou num povo de dura serviço, ele cuidou de um povo de dura serviço como líder. Um povo obstinado, que vivia levantando os seus ídolos dentro de si e depois externava. Um dia, como nós já vimos aqui, eles levantam o bezerro. Deus diz: eu não vou mais andar no meio de vocês, eu não estarei com vocês, porque eu não vou compactuar com o que vocês fizeram. Eu não vou matar vocês aqui, porque eles vão dizer que aí não colocou vocês na terra prometida, que nem você falou, Moisés. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não vou andar com vocês, eu não vou andar com vocês, porque se eu estiver no meio de vocês, eu mato vocês. Porque não dá, Moisés. Eu faço de tudo, eu abro porta, eu abro o mar, eu dou um milagre para vocês, eu faço de tudo, mas o coração desse povo é ingrato. Esse coração desse povo, eles não estão nem aí para mim, eles não querem saber de mim. Moisés, você já não entendeu? Ele fala: Senhor, tem misericórdia da gente, é o teu povo, desiste deles não, desiste da gente não. Mas a oração de Moisés é tremenda de adoração, exala perfume de adoração, porque Deus fala para ele: Moisés, eu não vou com vocês, mas eu vou cumprir as minhas promessas. Moisés, eu não vou com vocês até a terra prometida, embora vocês vão entrar lá. Eu não vou andar no meio de vocês, eu vou mandar um anjo, um representante meu lá. Talvez o povo ouvindo isso diria assim: ufa, pelo menos a gente vai entrar na terra prometida. Se Deus não vai, o problema dele, quem está perdendo é ele. O que importa é que ele faça o que eu quero. O que eu quero é sair desse deserto, o que eu quero é sair daqui, o que eu quero é entrar nessa terra prometida. Moisés, ele fala: Senhor, tu encontrou graça, favor comigo, porque eu acreditei no Senhor sem te ver. Eu acreditei na tua palavra, eu acreditei quando o Senhor me chamou lá naquela sarça. Eu acreditei no Senhor quando eu estava lá andando, fugindo lá do Egito, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu sogro. Eu estava lá na minha vida, fugindo do meu passado, e eu acreditei no que o Senhor me chamou.
O Senhor disse que a gente entraria numa terra prometida, mas eu estou me lixando para a terra prometida. Eu não estou preocupado com as bênçãos que o Senhor vai dar. Eu não estou preocupado com o maná que o Senhor vai dar. Eu não estou preocupado com nada, eu só estou preocupado com uma coisa: se o Senhor não for conosco, não vale a pena, porque o Senhor é a minha herança. O Senhor é o meu Deus. Essas coisas são consequências. Se o Senhor não for conosco, eu não dou um passo sequer. Por quê? Porque eu amo o Senhor. É o Senhor que eu quero. É a tua presença. É a tua presença que eu quero. É andar contigo. Sabe por quê, Senhor? Não é outra coisa a não ser a tua presença que anda conosco, que nos faz ser um povo diferente de outros. É a tua presença. O adorador, ele sabe reconhecer Deus em pequenas, em grandes, em qualquer situação. Ele reconhece Deus. Por quê? Porque ele tem relacionamento. Ele quer Deus. Ele não quer as mãos de Deus. Ele quer Deus. Ele quer a face de Deus. Ele quer estar com Deus. Não importa onde seja, seja na Canaã, seja no deserto, seja onde for, Deus vai estar comigo. É ali que eu quero estar. O adorador, ele não é idólatra. Por quê? Porque quando ele desfruta com a esposa, quando ele desfruta passeando, quando ele desfruta da comida, ele faz tudo para a glória de Deus. Ele vive intensamente para a glória de Deus. Tudo que faz para a glória de Deus. Por isso ele é adorador. Ele não é idólatra. É preocupante. Eu confesso para vocês, eu fiquei perdidinho por onde eu começo tudo isso que eu estou pregando. Porque muita gente está levantando deuses dentro das igrejas. Pastores levantando deuses. Às vezes tem situações que você sabe o que a pessoa está vivendo, e tem uma pessoa que chega e fala assim: Deus está mandando te dizer que Ele é contigo, e não é não. Não é não. Mas está dizendo para a pessoa: eu sou contigo. Está dizendo em nome de Deus, e Deus é contra os profetas que dizem que Deus está e Deus não está. Sabe o que o líder está fazendo? Edificando um Deus para a pessoa, porque ela vai continuar no engano, e lá na frente ela não entra no reino dos céus. Me perdoa. Eu queria que a igreja tivesse 1.000 pessoas, 2.000 pessoas aqui, para ouvir o que eu estou pregando. Eu tenho certeza que assim como eu, muita gente seria tratada e muitos deuses iriam embora. Mas hoje Deus escolheu você para estar aqui e ser liberto desses deuses de dentro de você, para que lhe assista o direito da salvação, para que você possa entrar pelas portas, para que você possa acessar ao céu através do único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Não, apóstolo, eu tenho o meu jeito. Quem quer entrar por outro lugar é ladrão e salteador, e não entra. É igual o tabernáculo, não tem outra entrada, só uma. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse: eu sou a porta das ovelhas. É por mim que as ovelhas entram. Mas Jesus é uma porta de madeira? Não, não. É sentido figurado para dizer: Ele é o acesso para o céu. Por que o idólatra não entra? Justamente porque ele pode estar dentro da igreja, ele pode ser religioso, ele pode estar no altar, ele pode estar cantando, ele pode estar dizimando, ele pode estar ofertando, ele pode estar limpando, ele pode estar fazendo um monte de coisa, mas é o idólatra dentro dele. Porque se Deus não der o que a pessoa quer, ela não adora. Então Deus não é a quem ela quer adorar. Deus é o meio pelo qual ela entende que vai conseguir o que ela quer. Sabe coisa feia? Eu nunca ensinei isso, mas eu já ouvi pessoas na igreja ensinar isso, e eu briguei já. Meus discípulos nunca digam isso. Marcelo, se você não servir a Deus, não estou dizendo que disseram para o Marcelo, é outra condição.
Se você não vier adorar a Deus, Deus toca a sua filha. É assim que Deus quer? Se você não fizer, eu tiro aquilo. Isso é demoníaco. Isso é coisa que você vê em outras religiões aí, não no cristianismo. Se você abandonar, vem coisa ruim, cobra isso, cobra aquilo. Ou você me ama, ou você não me ama. Ou você me serve por amor e coloca tudo no altar, ou você não conseguirá servir a Deus. Sabe por quê? Os seus deuses pedirão o sacrifício. Aí Jesus ensina quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Jesus diz quem tem dinheiro ou diz quem é rico? Diz quem é rico. E riqueza não tem a ver com financeiro. Riqueza tem a ver com valores dentro da gente. Quem está entendendo? Jesus diz, no caso daquele rapaz, ele tinha um monte de propriedade, não tinha condições de abrir a mão. Jesus disse o quê? É impossível alguém servir a Deus e servir a riqueza. Por quê? Um dia Mamon vai pedir e Deus vai falar, você vai ter que abrir mão. Ou você sacrifica a Mamon, ou você sacrifica a mim. E aí você vai ter que decidir. Por isso que Deus diz, eu preciso ser o seu único Deus. Diga assim, Deus precisa ser o único Deus. Não é você considerá-lo como o único Deus. Porque ele, você pode dizer assim, não, Deus é Deus, mas Baal também é Deus. Tá. Deus é Deus, mas aquela entidade também é Deus. Você pode dizer. Isso não vai tirar Deus do lugar dele. Vai tirar você do seu, de adorador. Quem está entendendo? Ai, Deus ele está com ciúme, porque eu vou adorar o outro, tá vendo? Deus é manipulador. Se não fizer do jeito dele, presta atenção no que eu quero fechar isso para você. Se eu não fizer do jeito de Deus, é Deus que vai cobrar. Se eu não fizer do jeito de Deus, é Deus que vai fazer isso. Meu irmão, vem cá. Deixa eu matar esse ídolo na sua cabeça. Vamos lá. Deus restaura casamento? Deus restaura casamento, gente? Como? Queria que alguém sentasse comigo e explicasse como é que Deus restaura um casamento. Deus restaura a vida financeira? Sim ou não? Restaura ou não restaura, gente? Vocês creem nisso? Eu não creio. Eu não creio. Mas deixa eu te dizer. Cada um colhe aquilo que planta. Sim ou não? Vamos lá. Deus ele vai te dar sabedoria e te dar as regras para edificar a sua vida financeira, seu casamento, seus sentimentos, vai dar regra para você edificar tudo isso na sua vida. Mas você acha que Deus vai ter que entrar na sua vida financeira e ele vai ter que ser o administrador da sua vida financeira? Não. Então como é que há a restauração de Deus? Você precisa mudar a sua mente, mudar as suas ações e todo o ambiente à sua volta vai mudar. Sim ou não? Você ganha um X. Você vai ter que aprender a viver com aquele X. Sim ou não? É Deus que vai ter que vir administrar para você? É Deus que vai ter que viver o seu casamento? É Deus que vai ter que viver a sua vida espiritual? Como é que Deus restaura então a gente? Mudando princípios a serem praticados. Começa a praticar princípio da honra dentro da tua casa. Começa a praticar princípio do respeito. Começa a praticar, estudar a palavra de Deus, ter uma vida de oração. Começa a deixar de gastar dinheiro com o que não precisa e economizar. Você vai ver, aí você vai dizer, foi Deus que restaurou. Deus vai dizer para você assim, você que entendeu o princípio da palavra. Quem está entendendo? Princípio. Então, não diga que Deus está deixando de restaurar ou Deus está deixando de fazer. Somos nós, eu vou me colocar nessa. Sou eu, é você.
Nós é que não estamos praticando os princípios da palavra. Por isso não há restauração, sim ou não? Porque senão seria muito fácil, gente. Eu sentar ali na minha cadeira e falar assim: Deus, parar. Deus tem uma varinha mágica que quando você traz uma oferta, quando você apresenta em oração o teu casamento, quando você apresenta em oração o teu filho, aí Deus vem, blim, blim, blim. Pronto, mudou tudo. Por quê? Afinal, você tem fé e você orou e vai acontecer. Se você não mudar princípios, sua vida não será mudada. Posso revelar uma coisa para você? O que tem minado as forças de muitas pessoas que elas não se engajam na igreja, nos trabalhos, que as pessoas não têm força muitas vezes para estarem na igreja, de se engajar nos trabalhos que existem na igreja, é por causa da vida pessoal. Todas as coisas tomaram o tempo dela e não sobra mais tempo para servir a Deus. N problemas. Eu só tenho problemas para resolver. Você está conseguindo? Não. E não vai conseguir enquanto você não mudar os valores, arrancar os deuses de dentro de você e colocar Deus como centro de todas as coisas da tua vida. Viver a vida a partir de Deus. Diga assim: eu preciso viver os princípios da palavra de Deus. Quem entendeu, diga um glória a Deus aí. Você pode se colocar de pé? Pegaria mais 1 hora sobre isso daqui para vocês, mas não vou não. Acho que deu para você entender, amém? Depois você vai adquirir o livro, você vai ler bastante. Você vai estudar ele, tanta informação que tem. Não deixe para Deus fazer aquilo que compete a você. Esse é o grande problema da igreja. Joga nas mãos de Deus aquilo que Ele deixou nas suas mãos. A administração que você deve fazer da tua vida, em todos os sentidos. Quer viver uma vida abençoada, extraordinária? Pratique princípios da palavra de Deus. Diga assim: se eu quero viver uma vida extraordinária, eu preciso praticar princípios da palavra de Deus. É difícil? É difícil praticar, né? É fácil entender o que eu estou dizendo. Difícil é você praticar. Às vezes eu falo assim, querendo assim, o pastor devia ser tudo solteiro, né? Porque ele podia falar um monte de coisa, né? Porque aí depois ele ia ter a mulher dele e falar assim: você pregou, mas você precisa viver. Você ensinou. Aí ele não tem filho mesmo? Aí o filho vai dizer para ele: eu não vi você fazer isso, papai. Mas nós somos seres humanos, a maior autoridade da palavra de Deus é justamente essa. Que ela está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se eu quero mudar a minha história, eu preciso praticar os princípios da palavra de Deus. Abandone o engano, abandone a mentira. Tira de dentro do seu coração tudo aquilo que desagrada a Deus. E viva uma vida extraordinária. Deus quer sorrir com você, Deus quer ver você feliz, Deus quer te ver sonhando, Deus quer te ver voando, amém? Deus quer olhar e falar assim: como meu filho está feliz, cara, como eu gosto de ver meu filho feliz, como eu gosto de ver meu filho desfrutando de todo esse momento de vento passageiro. Tudo é fumaça de vaidade. A beleza passa. A uva passa, tudo passa. A juventude passa, tudo passa. Aprenda a contar os seus anos de maneira que você tenha prazer na sua vida. Desfrute hoje. Saia daqui hoje feliz da vida. Vá para a tua casa feliz. Glorifique a Deus pelo teto que você tem. Valorize e agradeça a Deus pelo alimento que está na sua mesa, pela oportunidade de estar ouvindo essa palavra, pela oportunidade de servir a Ele, pela oportunidade de ter uma igreja, de oportunidade de ter um líder, de ter irmãos, de ter um ministério, de ter uma família, de ter pessoas que te amam do seu lado, irmão. Aprende
aprende a valorizar e a viver intensamente o que Deus te deu oportunidade. Ame, beije, abrace, diga amo, diga perdoo, diga obrigado Deus pela vida, porque isso é adoração. Isso é adoração. Glorifique a Deus em tudo na sua vida, porque é o que você tem direito debaixo desse sol. Acorde e agradeça, Senhor. Obrigado por esse dia. Tira da sua cabeça, só coloca para a agenda que você tem que fazer as coisas. O que é segunda, o que é terça, o que é quarta, o que é quinta. Ok, mas só para organizar a agenda, porque você vive acima disso, você vive lá na eternidade com Deus. Ele pode te abençoar dormindo, acordado. Você vai desfrutar de tudo que Deus deu para você.